Ele me mandou um áudio me ameaçando, falando que ia mostrar as minhas votações, iria me desmascarar. Meus amigos, o deputado Otônio de Paula está sendo completamente acusado por estar defendendo o governo Lula. Otônio, não fala uma asneira dessa não. Quem garante a liberdade religiosa no Brasil e a abertura de templos é a Constituição. E o que deixa muitos cristãos enfurecidos é a super questão de que ele só está protegendo o governo Lula e apoiando esse governo da esquerda simplesmente por interesses próprios. Nós sabemos que no passado Otônio de Paula fez duras críticas e falou super mal do governo Lula, já que agora ele está com segundos interesses. Eu quero dizer para vagabundos igual a Lula: não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar minha esposa. Ir lá em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro a gente tem um método de tratar bandido. O Lula é um mentiroso, é um bandido. Nunca os bancos ganharam tanto quanto o governo do Lula. Quem ficou rico no governo do Lula não foi o povo. O povo só se endividou com aquele mundo de Bob do Alice no País das Maravilhas que o Lula criou pro pobre e que depois endividou o pobre, depois endividou o filho do pobre que fez o Fiéis e que endividou todo mundo e caímos todos numa bolha. Sabe quanto que o governo Bolsonaro deixou os bancos sem lucrar por causa dessa história do Pix? Sabe quanto que o governo Bolsonaro tirou da mão dos banqueiros? E vão chegar a trilhões de reais que não vão mais para os banqueiros por causa do Pix, que, se você não sabe, foi feito pelos servidores públicos do Banco do Brasil e do Banco Central, que já estava pronto desde a época. E agora, sem motivos aparentes, o deputado Otônio de Paula resolveu apoiar e defender o presidente Lula com unhas e dentes, indo contra tudo aquilo que ele havia falado no passado, detonando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O mesmo Deus, em um momento delicado da recente história do Brasil, lhe usou o presidente Lula para manter a nossa liberdade religiosa, que era, à época, ameaçada. O senhor sancionou a lei da liberdade religiosa no Brasil. Naquela ocasião, disse Vossa Excelência: a partir de agora é livre o direito de criar uma igreja e praticar uma religião. Quis Deus que fosse pelas mãos daquele que foi acusado de que fecharia as igrejas que tal direito fosse garantido. Agora é no seu governo, presidente Lula, que o projeto que cria o Dia Nacional da Música Gospel seja sancionado pelas mãos de Vossa Excelência, virando lei nacional. Talvez estejamos entre os brasileiros mais contemplados pelos programas sociais de seu governo, já que os mais pobres e necessitados, os quais Jesus sempre dedicou a maior parte do seu tempo, formam a maioria esmagadora de nossos irmãos. A visão social de seus governos, que essa gente humilde de Deus tem o poder ou tem condições de comer por causa do Bolsa Família e onde morar por causa do Minha Casa e Minha Vida. E também, graças a essa visão social, que nossas igrejas passaram a ter mais doutores e professores, gente que jamais poderia ter um diploma de curso superior se não fosse a visão do governo de Vossa Excelência. Em nome da minha consciência cristã, quero lhe agradecer, presidente, em nome de todos esses irmãos. E agora, devido a esta fala do Otônio de Paula, o suposto pastor Silas Malafaia veio agora em sua rede social e jogou todas as mamonas para cima do deputado Otônio de Paula, fazendo aí um tipo de uma ameaça absurda para o deputado Otônio de Paula. O abençoado do Brasil só pode ser piada. Lula virou agora o benfeitor das religiões no Brasil. Segundo o deputado Otônio de Paula, ele disse que foi Lula o responsável por manter a liberdade religiosa no Brasil, que estava ameaçada, e garantir a abertura de templos.
Isso é brincadeira, eu já vou responder. Onde é que o Ottoni falou isso? Na promulgação do projeto de lei 3090/23, de autoria do deputado Raimundo Santos, da Assembleia de Deus, lá no Belém do Pará, que cria o Dia Nacional da Música Gospel. Foi aprovado por ampla maioria e Lula só sancionou. E se ele não sancionasse, o Congresso derrubava o veto dele. Ele quis tirar casquinha com o eleitorado evangélico, não fez nada demais. Agora, vamos para a colocação de Ottoni. Ottoni, não fala uma asneira dessa não. Quem garante a liberdade religiosa no Brasil e a abertura de templos é a Constituição. Cláusula pétrea que ninguém pode mudar, o artigo 5º. Eu vou ler o inciso 6º e parte do 8º. Não faça isso não, Ottoni. Olha o que é que diz. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e sua liturgia. Que Lula garantiu isso? Abertura aqui do inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crenças religiosas ou de convicção filosófica ou política, etc, etc. Que conversa é essa? Lula garantiu. Sabe o que ele está falando? É do Código Civil aprovado em 2003. É que ele era garoto, ele não sabia ou não sabe de nada. Em 2003 foi feito o Código Civil, colocou as religiões e os partidos políticos na vala comum, como uma instituição qualquer. E aí eu tenho que falar a verdade. O deputado Walter Pinheiro, que na época era líder do PT, membro da Igreja Batista em Salvador, juntamente dos senadores Magno Malta e Marcelo Crivella, lutaram como leão. Junto deles, lideranças evangélicas, eu estava lá, somados à liderança da Igreja Católica CNBB e mais a Federação Espírita. Quem é que aguenta uma pressão dessa? E aí foi mudado o código, não foi Lula que mudou, foi mudado, dando um regime especial à personalidade jurídica de partidos políticos e de agremiações religiosas. Lula só promulgou. Que conversa fiada é essa, Ottoni? Tem vídeos recentes seus chamando o Lula de ladrão, metendo o pau na corrupção do PT, esculhambando. O que está acontecendo, Ottoni? Para um discurso absurdo e errado como esse? Não é possível. E agora, meus amigos, depois que esse vídeo do Silas Malafaia caiu nas redes sociais, o deputado Ottoni de Paula resolveu vir e dar uma refutada na fala do pastor Silas Malafaia e falar de supostas ameaças que o Silas Malafaia fez contra ele. Então, eu peço que vocês dêem uma conferida aí, porque o pau tá quebrando por aqui. Eu dei uma resposta a um grande líder religioso, ele me mandou um áudio me ameaçando, falando que ia mostrar as minhas votações, iria me desmascarar. Bem, esse vídeo é para quem acha que eu vendi a minha honra. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Vocês não sabem o que é ter a Polícia Federal na sua casa 6 horas da manhã. Você talvez não saiba o que é ter toda a sua privacidade vasculhada pela Suprema Corte. Contas, e-mails, celular, tudo vasculhado. E até hoje, ninguém achou nada que desabone a minha conduta. Quem está falando com você preferiu não ter um cargo do governo Bolsonaro. Sabe por quê? Para poder dizer a Bolsonaro o que eu quis dizer. Porque quando você vende o verbo pela verba, você não tem mais moral de falar o que tem que ser dito. Eu nunca fui PT, eu nunca fui Lula, eu fui orar pelo presidente da República. E se as minhas palavras foram deturpadas, o problema é de quem as deturpou. Olhe para o meu passado, observe o meu presente e preste atenção no meu futuro, porque o tempo falará por mim. Hoje eu participei da cerimônia em que o presidente da República sancionou o projeto de lei que cria o Dia da Música Gospel. E eu fui lá por quê? Porque eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Me pediram para estar representando o deputado
Silas Câmara, e durante a cerimônia eu tive a fala, eu começo dizendo que aprove a Deus, permitiu Deus que eu, que fui um dos mais ferrenhos defensores do antigo governo, do governo de Bolsonaro, e crítico ao senhor presidente Lula, e eu me dirigindo ao Lula. E eu comecei a minha fala dizendo que o Deus que levanta reis e tira reis do trono é o Deus que usa quem ele quer. Assim como usou Ciro, rei da Pérsia, o chamando de meu servo, e Deus usou Ciro para proteger o seu povo Israel. Eu disse que um dia o Deus do céu usou o então presidente Lula em 2003, e eu apenas estava narrando a história, quando houve a PLC 122. A PLC 122 reduzia a igreja a uma simples associação. Com a PLC 122 aprovada, nós seríamos, por exemplo, obrigados a fazer casamento homossexual dentro de nossas igrejas. O nosso estatuto já não valia de mais nada. Então, na época eu não era parlamentar, parlamentares evangélicos, católicos se reuniram, lideranças evangélicas do Brasil inteiro, porque a igreja corria risco enquanto liberdade religiosa. E nós, naquele momento, ganhamos, lutamos, e o presidente da República, o Lula, na época, que poderia não sancionar a lei, sancionou aquela lei. E ao sancionar aquela lei, a lei passou a ser conhecida como a Lei da Liberdade Religiosa. Eu relembrei isso porque é um fato histórico, dizendo que Deus usa quem ele quer, como Deus lhe usou um dia, presidente Lula, para estabelecer a liberdade religiosa. O que eu fiz foi apenas uma releitura da história mostrando a grandeza do nosso Deus. Falei de que, graças aos programas sociais do governo de Lula ao longo desses anos, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, programas de formação do povo, dos estudantes brasileiros em curso superior, que a igreja foi muito abençoada também, porque boa parte dos nossos irmãos fazem parte desta classe que é atendida pelos programas sociais, classe Z, classe D, classe C. Acho que mesmo você que tem alguma crítica por eu ter ido lá hoje no Palácio do Planalto, também vai concordar que eu não faltei com a verdade. Eu não menti. Eu fiz um fato histórico, mostrando que Deus usa quem ele quer, e usa Lula, usa Dilma, usa Bolsonaro. Deus é maior do que tudo e maior do que todos, não é? Elogiei o programa social do governo que tem abençoado e que abençoou muito de nossos irmãos mais pobres de nossas igrejas. Houve a apresentação de um coral de irmãos que saíram do mundo das drogas e que foram cantar. Fizemos um rápido culto a Deus ali, e Lula estava presente. E quando terminou, eu disse: presidente, nós podemos orar pelo senhor, como igreja do senhor, a gente quer abençoar o senhor e orar pela sua vida. Ele aceitou e nós oramos pelo presidente da República. O fato de eu reconhecer a história, que o Deus do céu, que usa quem ele quer, já usou o Lula para proteger a igreja. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ele usa até um capeta, usa até o diabo. E o fato de eu parabenizar o Lula, porque os programas sociais têm abençoado muitos de nossos irmãos, isso me faz ser um traidor? Traidor de quem? Traidor da fé? Traidor da causa da fé cristã? Meus irmãos, parece que a igreja adoeceu. Se fosse em outro momento e nós tivéssemos um presidente ímpio que fizesse loucuras e barbáries de perseguição contra nós e adentrasse no Palácio do Planalto e orasse por ele, um homem de Deus, a igreja estaria dizendo agora: amém, glória a Deus,
vamos derrubar esse principado, essa potestade na oração. Só que a igreja acha que ela resolve tudo agora no voto. Por isso, eu recebo pastores me criticando, lideranças me criticando. Pastor André Valadão, que nem me conhece, eu também nunca o vi na minha vida, debochando e dizendo coisas tipo misericórdia, o Brasil não é para amadores. Pastor André Valadão, o senhor está na América, pastor. Quem está no fronte aqui de batalha sou eu, somos nós. O senhor não me conhece, mas eu entendo que tudo isso hoje a gente está tão preocupado em sermos direita, esquerda, PL, PT, que nós estamos perdendo a essência do evangelho. Se Deus te desse a oportunidade de orar hoje pelo Lula, você, crente em Jesus, oraria ou não? Para você, toda autoridade é constituída por Deus? Ou só aquela que a gente gosta? Ou só aquela que a gente vota? Bem, se você acha que não foi Deus que constituiu o Lula, que eu não votei e não votaria, e não vou votar, presidente do Brasil, então Deus falhou? A palavra mentiu? Lula é presidente por quê? Porque o STF quis? Ô irmão, Moraes não é maior do que meu Deus, não. STF não é maior do que o meu Deus, não. O Lula tá lá sem o meu voto porque Deus permitiu. Assim como Deus permitiu Bolsonaro ser presidente da República. Eu só sei de uma coisa: a igreja não é de direita e não é de esquerda. A igreja não é PL, não é PT. A igreja não é Bolsonaro, a igreja não é Lula. A igreja tem dono, a igreja é do Senhor Jesus. Que privilégio que eu tive hoje. Que oportunidade gloriosa que o meu Pai me deu, eu e meus irmãos, de estender a mão sobre o presidente da nação, de estender a mão sobre este homem que precisa de libertação, que precisa da direção do Espírito Santo, que precisa que o Senhor toque no coração dele e traga salvação. Assim como o presidente Bolsonaro também precisa que Deus toque no coração dele e traga a salvação dele, porque ele precisa aceitar Jesus. E toda vez que o presidente da República me chamar lá para orar por ele, eu vou orar, gostando você ou não. Isso pode me fazer menos bolsonarista, mas me fará bem parecido com Jesus. Meus amigos, está aí a fala do deputado Otton de Paula e também algumas ameaças aí que foram feitas pelo pastor Silas Malafaia, que nós sabemos que nesses últimos dias aí o Silas Malafaia tem se comportado de uma forma muito estranha, procurando aí contenda com vários deputados e também com pastores da nação brasileira. O Silas Malafaia, que está perdendo aí a sua reputação, né? Muitas pessoas acreditam que ele está cada dia se mergulhando na lama e que ele há de perder todos aí os méritos aí religiosos que ele já havia conquistado no passado. Muitas pessoas que olhavam o pastor Silas Malafaia como um líder religioso, um homem que era abençoador de famílias e que pregava a palavra de Deus com muita intensidade. Hoje, muitos fiéis da igreja Advec e também espalhado na nação brasileira já não tem mais o pastor Silas Malafaia como uma referência de um líder religioso, devido a esse comportamento que ele vem se apresentando nesses últimos dias, se envolvendo aí com a política, coisa que não cai bem para um homem que se considera ser um pastor, um homem de Deus, não é verdade? Bom, minha gente, se você chegou até o final desse vídeo e você curtiu esse conteúdo, se você quiser saber mais informações a respeito do mundo político e do mundo evangélico e entre outras informações, é só você se inscrever aqui no canal, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixa seu like, tá bom? E compartilha esse vídeo, porque fazendo isso, você está apoiando aqui o nosso canal, tá bom? Eu sou o Josimar Santos, o nosso vídeo vai ficando por aqui e eu espero encontrar vocês novamente no próximo vídeo. Fui!